Dando continuidade ao curso, teremos agora a discussão sobre o tema da aula número 20. Neste contexto, Kardec está conversando com um sacerdote. É o diálogo entre ele e um sacerdote da Igreja Católica. Quando Kardec é abordado a respeito dos demônios e da comunicação com os espíritos. O grande argumento da Igreja contra o Espiritismo é que as comunicações com os espíritos foram proibidas. E isto consta na Bíblia, quando Moisés, ao estar levando o povo, atravessando o deserto, todo aquele tempo que ele ficou com o povo judeu, a caminho de Jerusalém, Moisés realmente proibiu a comunicação com os espíritos. Muito bem, isso significa para nós duas coisas. Primeiro, a prática da comunicação com os espíritos era rotina. Ela existia, portanto, tanto que ela precisou ser proibida. Em segundo lugar, esta comunicação com os espíritos era feita de uma forma não respeitosa. O argumento de Kardec é que o Espiritismo vem exatamente disciplinar esta comunicação. Vem esclarecer que nem todos os espíritos são bonzinhos, como se poderia acreditar. Que nem todos devem ser levados a sério. Existem uma infinidade de classificação dos espíritos. Aí, mais um argumento que Kardec utiliza é a questão de que esta proibição constava lá no Antigo Testamento. E quando Jesus dá início à sua pregação, o que ele faz? É dizer que o que ele veio ensinar, o que ele veio trazer aos homens, era a lei do amor e da caridade. E, portanto, muitas das coisas que estavam no Velho Testamento eram relativos a práticas exteriores. E ele vem trazer uma prática interior. Esta proibição era cabível naquela época. Porque, além de que se acreditava em todos os espíritos, pensando que todos fossem bons, havia também uma prática de adivinhação, uma prática de consulta aos espíritos por qualquer motivo. Um jogo de adivinhações que Kardec e toda a obra espírita e todo o trabalho do espiritismo vem nos ensinar a como fazer. Qual é o momento adequado para ter uma comunicação com os espíritos? Como se reconhecer uma comunicação boa? E como diferenciar espíritos daquilo que a Igreja denomina de demônios e de anjos? Toda comunicação com o espírito é colocada pela Igreja, na época, como demoníaca. Tanto que, aqui mesmo no Brasil, na época da colonização, quando Anchieta proibiu aos nossos índios a prática mais natural entre os nossos índios, que era a da comunicação com os seus mortos. Os índios faziam isso naturalmente. A prática do xamanismo nada mais é, não é, do que uma prática de comunicação com os espíritos. Quando os jesuítas aqui chegaram, eles radicalizaram. E isto foi totalmente eliminado na nossa cultura. Hoje, para nós, isso é novidade. Infelizmente, não é uma novidade. Hoje nós temos que aprender a fazer isso, enquanto que era uma prática natural. Obviamente, havia os abusos, havia a ingenuidade. E isto, Kardec, com os espíritos,
ele nos ensina como fazer. E que o que vem desmoronar muito para a igreja é a questão dos demônios. O demônio, melhor dizendo, né? Porque na tradição católica existe a figura do demônio como sendo criado por Deus alguém que era o seu antagonista preferencial, aquele que discutia as ordens de Deus e que bagunçava toda a sua criação. Enquanto que conhecendo a natureza dos espíritos, conhecendo a nossa lei de desenvolvimento natural, de evolução natural, nós vamos compreendendo que temos espíritos inferiores, temos espíritos zombeteiros. Então nós não temos um demônio, nós temos vários. Portanto, não adianta excomungar, não adianta a prática do exorcismo, se nós não tivermos uma prática de evolução espiritual. Porque a comunicação com os espíritos é pautada aí, na afinidade também. Quando nós vamos entendendo esta diferenciação, quando nós vamos compreendendo e reconhecendo a entidade com a qual nós estamos nos comunicando, nós vamos mudando a nossa faixa vibratória. Portanto, nós vamos tendo condição de nos comunicarmos cada vez mais com espíritos melhores, porque nós melhoramos. Nós somos espíritos e não somos anjos nem demônios. Se Deus tivesse criado alguns preferenciais, ele não seria justo. Como Deus nos criou todos iguais, inicialmente simples e ignorantes, mas com a potencialidade do desenvolvimento, nós vamos tendo a chance da evolução. Assim é que Kardec vai desmistificando um conceito fundamental que a igreja mantinha até então, que era a crença no demônio. A demonização das práticas mediúnicas, não é, foi, infelizmente, um atraso para o nosso desenvolvimento. Nós temos aí séculos, não é, com essa prática proibida, com a Inquisição que queimou aquela infinidade de pessoas nas fogueiras, colocando as mulheres como verdadeiras bruxas, porque as mulheres é que tinham esse desenvolvimento considerado mais perseguido pela igreja, porque elas não tinham assento nas igrejas. Enquanto que sabemos de muitas comunicações respeitadas pela igreja, né, consideradas como comunicações dos santos. E é interessante, né, pensarmos nessa contradição. Por que só os santos poderiam se comunicar? Qual a razão de calar a voz de alguns e de outros não? Então, nem toda comunicação é bondosa, nem toda comunicação é boa, é salutar. E os espíritos não perdem a sua condição de inteligência depois de mortos. Então, aquela inteligência desenvolvida para o mal permanece. E por isso, né, tanta maldade também se explica entre os espíritos. Mas daí a considerá-los demônios para sempre é uma incoerência contra a lei da evolução. Esclarece o Kardec, né, portanto, que a lei evangélica, o Novo Testamento, ele traz para nós conduta, regras morais. Ele traz para nós um verdadeiro manual de procedimentos e que são muito superiores à lei mosaica, que serviu sim e muito bem para aquela situação. Imaginemos, né, a tarefa de Moisés de conduzir um povo
né? Não sabemos exatamente quanto, mas milhares de pessoas durante 40 anos. É uma tarefa e tanto, e pelo deserto. Então, como disciplinar esse povo? Ele tinha que impor restrições. Ele tinha que usar, inclusive, a autoridade. Ele tinha que falar em nome de Deus para que ele fosse ouvido. E ele cumpriu muito bem essa tarefa. Mas, quando Jesus chega e nos diz, né, de todos os mandamentos, o que prevalece, a maior das leis é o amor a Deus e o amor ao próximo. Esta é a lei. Assim, nós estamos, então, concluindo esta introdução à aula de número 20, convidando a todos que façam esta leitura com bastante atenção e questionem sempre, procurem interpretar, procurem verificar a coerência dos ensinamentos espíritas contra aquilo que era considerado como verdade indiscutível, utilizando sempre o raciocínio, que este é o princípio fundamental que o Espiritismo nos ensina.